A chuva de um temporal de inverno caía pesada sobre o Pantanal, criando um manto de escuridão que escondia os perigos da noite. O vento uivava entre os jatobás centenários, carregando consigo o cheiro metálico de sangue e o gemido fraco de uma criatura em agonia. Ali, entre as raízes expostas de uma árvore caída, jazia um lobo-guará de porte majestoso. Seus olhos, outrora brilhantes como lanternas na escuridão, agora estavam embaçados pela dor e pela exaustão. Uma armadilha de mandíbula, feita de aço, mordia impiedosamente sua pata traseira esquerda, e o sangue vermelho vivo contrastava violentamente com a lama escura ao seu redor. O lobo-guará havia lutado por horas para se libertar. Suas garras haviam arranhado a terra encharcada até sangrarem. Seus dentes haviam tentado quebrar o metal cruel, mas tudo em vão. A armadilha, colocada ilegalmente por caçadores, foi projetada para não soltar sua presa. Cada movimento apenas apertava mais o torniquete mortal ao redor de seu osso. Thor, esse era o nome que os pesquisadores da reserva haviam dado ao magnífico lobo-alfa, sentia suas forças se esvaindo como água entre os dedos. Há 3 dias não comia. Há 2 dias a sede começara a atormentá-lo. E agora, com a tempestade se intensificando, sabia que suas horas estavam contadas. Suas narinas dilataram ao captar um cheiro familiar. Outros de sua alcateia haviam passado por ali, mas o medo os manteve à distância. Lobos feridos atraem predadores maiores, como onças, e a sobrevivência do grupo sempre vem antes do indivíduo. Era a lei cruel, mas natural da vida selvagem. Thor fechou os olhos, resignando-se ao seu destino. As memórias de sua vida passaram como um filme diante de seus olhos. A primeira caçada ao lado de sua mãe, o dia em que se tornou o líder, as noites uivando com sua alcateia sob a lua cheia, os filhotes que havia protegido ao longo dos anos. Uma vida plena, mas que agora chegava ao fim de forma tão brutal. O frio estava ficando insuportável. Seus batimentos cardíacos diminuíam gradualmente e uma sonolência perigosa começava a tomar conta de seu corpo. Thor sabia que adormecer agora seria o mesmo que morrer, mas a luta havia se tornado grande demais. Foi quando um som estranho cortou o silêncio da mata. Tchac, 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 passos na lama, leves, mas determinados. Thor forçou seus olhos a se abrirem, e o que viu o fez questionar se não estava já delirando. Um pequeno cão dourado estava parado a poucos metros dele. Não era um cão qualquer. Era um Golden Retriever jovem, com pelos longos que brilhavam mesmo sob a luz fraca do luar filtrado pelas nuvens de chuva. Seus olhos castanhos eram límpidos e inteligentes, e havia algo em sua postura que demonstrava uma coragem que contrastava drasticamente com seu tamanho. O lobo-guará e o cão se encararam por longos segundos. Na natureza, essa deveria ser uma situação de confronto ou fuga. Lobos são predadores ancestrais dos cães, e o instinto deveria gritar para o Golden Retriever correr o mais longe possível. Mas algo diferente aconteceu. O cachorro se aproximou lentamente, sem demonstrar medo. Seus olhos não mostravam agressividade ou terror, apenas uma compreensão profunda e uma determinação inabalável. Ele farejou o ar, identificou o cheiro de sangue e sofrimento e tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Thor tentou rosnar, um último instinto de defesa de um predador acuado, mas o som que saiu de sua garganta foi mais um gemido de dor do que uma ameaça. O Golden Retriever parou a menos de 1 metro dele, inclinou a cabeça para o lado e algo impossível aconteceu. O cão começou a choramingar baixinho, como se estivesse tentando se comunicar. Não era um som de medo ou agressão, era empatia pura. Era como se aquele pequeno cão dourado pudesse sentir cada pontada de dor que atravessava o corpo do lobo-guará ferido. A chuva continuava caindo, encharcando ambos os animais com gotas geladas.
O vento uivava mais forte, como se a própria natureza estivesse lamentando a tragédia que se desenrolava. Mas ali, naquele pequeno círculo de compreensão mútua, algo maior que a lei da sobrevivência estava nascendo. O Golden Retriever deu mais um passo à frente, e Thor não resistiu. Talvez fosse a fraqueza, talvez fosse algo mais profundo, mas o lobo permitiu que o cão se aproximasse. Por um momento, predador e presa, selvagem e doméstico, se tornaram apenas dois seres vivos, compartilhando um momento de vulnerabilidade absoluta. O cachorro dourado observou a armadilha com atenção, como se estivesse analisando um problema complexo. Seus olhos inteligentes pareciam calcular possibilidades, e então ele fez algo que surpreendeu até mesmo Thor. Começou a cavar ao redor da armadilha com suas patas dianteiras. A terra estava pesada por causa da chuva, mas o cão não desistiu. Suas pequenas patas trabalhavam incansavelmente, jogando lama e terra molhada para os lados. Era uma tarefa hercúlea para um animal de seu porte, mas havia uma determinação em seus movimentos que falava mais alto que a lógica. Thor observava fascinado e confuso. Por que aquele cão estava tentando ajudá-lo? Na natureza isso simplesmente não acontecia, mas ali estava ele, um Golden Retriever jovem, lutando contra o tempo e os elementos para salvar a vida de um lobo-guará ferido. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. O Golden Retriever que cavava desesperadamente na terra encharcada tinha um nome: Max. Mas sua história começara de forma muito diferente daquele momento heróico no Pantanal. 6 meses antes, Max era apenas um filhote assustado em um abrigo de animais, superlotado na periferia de Campo Grande. Havia chegado ali após ser abandonado numa caixa de papelão na porta de uma clínica veterinária, junto com seus 3 irmãos. Apenas alguns meses de vida e já havia conhecido a crueldade humana. O centro de zoonoses para onde foi levado não era exatamente um lugar de esperança. Centenas de cães de todas as idades e raças aguardavam por famílias que, muitas vezes, nunca chegavam. O barulho era ensurdecedor. Latidos, choros, o som metálico das grades sendo abertas e fechadas. Para um filhote sensível como Max, aquilo era um pesadelo diário. Mas Max era diferente desde pequeno. Enquanto outros filhotes brigavam pela comida ou pelo espaço, ele sempre demonstrou uma natureza mais altruísta. Quando um cão mais velho adoecia, Max dividia sua ração. Quando um filhote novo chegava assustado, ele se aproximava com gentileza para oferecer companhia. Os funcionários do abrigo logo notaram essa característica especial. Esse douradinho tem algo diferente, comentava Sarah, uma das veterinárias voluntárias. É como se ele entendesse o sofrimento dos outros. A vida no abrigo ensinou Max sobre resiliência e compaixão. Ele viu cães chegarem feridos e abandonados, assistiu a despedidas emocionantes quando alguns eram adotados, e também presenciou momentos mais sombrios quando os mais velhos ou doentes não resistiam. Mas o destino de Max mudou quando Davi Costa, um biólogo de 35 anos, apareceu no abrigo procurando um companheiro para suas caminhadas pela mata. Davi trabalhava para o ICMBio e passava semanas isolado em áreas remotas do Pantanal, fazendo pesquisas sobre a vida selvagem e monitorando a saúde dos ecossistemas. Preciso de um cão que seja inteligente, corajoso e que não tenha medo da natureza, explicou Davi para Sarah. Alguém que possa ser meu parceiro nas expedições. Sarah imediatamente pensou em Max. Tenho o cão perfeito para você, disse ela, conduzindo Davi até o cercado onde o Golden Retriever jovem descansava. O encontro entre Davi e Max foi instantâneo. O cão, que normalmente era reservado com estranhos, correu até Davi e colocou a cabeça em suas mãos, como se reconhecesse algo familiar nele. Davi se ajoelhou e olhou nos olhos castanhos do cão e soube imediatamente que havia encontrado seu companheiro.
A adoção foi finalizada no mesmo dia e Max começou uma nova vida no Pantanal Mato-Grossense. Davi morava em uma cabana rústica de madeira nos arredores do Parque Nacional, um local onde a natureza selvagem reinava suprema. Os primeiros meses foram de adaptação. Max precisou aprender a navegar pela mata, a identificar os cheiros e sons da vida selvagem e a se mover silenciosamente quando necessário. Davi era um professor paciente, ensinando Max sobre os perigos da natureza. Onças pintadas, sucuris, rios de correnteza forte e jacarés. Mas Max absorvia cada lição como uma esponja. Sua inteligência natural e seu instinto protetor faziam dele um companheiro ideal para as expedições. Em pouco tempo, ele conseguia rastrear animais feridos, alertar Davi sobre tempestades que se aproximavam e até mesmo encontrar o caminho de volta quando se perdiam em nevoeiro denso. A natureza despertou algo primordial em Max. Embora fosse um cão doméstico, havia algo em seus genes que o conectava com o mundo selvagem. Ele respeitava a mata e seus habitantes, mas não os temia. Era como se compreendesse que fazia parte de um ecossistema maior. Davi começou a notar que Max tinha uma habilidade especial para encontrar animais em dificuldades. Em suas caminhadas, o cão frequentemente mudava de direção e levava Davi até tatus feridos, tuiuius com asas quebradas ou filhotes de capivara perdidos. Era como se possuísse um radar natural para o sofrimento. Você é um anjo disfarçado de cachorro. Davi costumava brincar com Max, e não estava longe da verdade. A transformação de Max de um filhote abandonado para um cão do Pantanal foi completa, mas ele nunca perdeu sua essência compassiva. Na verdade, a natureza selvagem apenas amplificou suas qualidades naturais. Ele se tornou mais forte, mais corajoso, mais determinado, mas sempre manteve seu coração gentil. 3 semanas antes do encontro com Thor, Max e Davi haviam salvado uma família de ariranhas cuja toca fora destruída por uma árvore caída. Max trabalhou por horas, carregando galhos e lama para ajudar a reconstruir a barreira. Davi ficou impressionado com a dedicação do cão. É como se você entendesse que todos nós estamos conectados, Davi disse para Max naquela noite, enquanto descansavam perto da fogueira na cabana. E foi exatamente essa compreensão profunda da interconexão de toda a vida que levou Max a reagir de forma tão especial quando ouviu os gemidos fracos de Thor naquela noite chuvosa. Max havia saído sozinho da cabana, algo que raramente fazia, seguindo um instinto que não conseguia explicar. Algo na mata o chamava, uma necessidade urgente que seu coração compassivo não podia ignorar. E assim, ele se encontrou frente a frente com um lobo-guará moribundo, tomando a decisão mais importante de sua jovem vida. A chuva caía cada vez mais pesada e a temperatura despencava rapidamente. Max continuava cavando ao redor da armadilha com uma determinação que desafiava sua natureza doméstica. Suas patas já estavam machucadas pelo contato com a terra molhada e pedras afiadas, mas ele não parava. Thor observava cada vez mais fraco, mas fascinado pela dedicação daquele pequeno cão dourado. A cada movimento de Max, o lobo-guará sentia uma estranha mistura de esperança e desespero. A esperança vinha da possibilidade de escape, o desespero, da compreensão de que talvez fosse tarde demais. A armadilha era mais complexa do que Max havia imaginado inicialmente. Não era uma simples arapuca, era um dispositivo cruel e sofisticado, projetado especificamente para causar máximo sofrimento. Quanto mais a vítima lutava, mais a armadilha se fechava, cortando a circulação e causando danos irreversíveis. Max parou de cavar por um momento e olhou para Thor. Os olhos do lobo-guará estavam ficando opacos e sua respiração estava se tornando irregular.
O Golden Retriever compreendeu que o tempo estava se esgotando rapidamente. Foi então que Max tomou uma decisão desesperada. Ele se aproximou mais de Thor e, com cuidado extremo, começou a lamber as feridas abertas ao redor da armadilha. Na natureza, isso era um gesto de cuidado maternal, algo que as fêmeas faziam com seus filhotes feridos. Thor deveria ter reagido agressivamente. Um lobo-guará ferido era extremamente perigoso, e permitir que outro animal se aproximasse tanto era contraditório a todos os seus instintos. Mas havia algo na gentileza de Max que desarmou completamente suas defesas. Pela primeira vez em sua vida, Thor se permitiu ser cuidado por outra criatura. O calor da língua de Max ajudou a limpar o sangue coagulado e a diminuir ligeiramente a dor. Mas ambos sabiam que aquilo era apenas um paliativo. A armadilha ainda estava lá, mordendo impiedosamente a pata de Thor. O vento estava ficando mais forte e a chuva agora caía em rajadas horizontais. A visibilidade estava se reduzindo drasticamente e a temperatura havia caído para perto de 10 degrees, um frio perigoso para animais feridos e expostos. Em condições normais, até mesmo um cão resistente como Max deveria procurar abrigo imediatamente. Max olhou ao redor, analisando as opções. A mata oferecia pouco abrigo naquela área, e mover Thor com a armadilha seria impossível. Ele precisava de ajuda, mas como consegui-la no meio daquela tempestade? Foi quando Max lembrou-se dos ensinamentos de Davi sobre comunicação na mata. O biólogo havia ensinado Max a usar diferentes tipos de latidos para diferentes situações. Um para alertar sobre perigo, outro para chamar atenção, outro ainda para pedir ajuda. Max se posicionou ao lado de Thor e começou a latir. Não eram latidos aleatórios, eram chamados específicos, modulados de forma a ecoar o mais longe possível através da mata fechada. Ele latia 3 vezes, parava, latia 3 vezes novamente. Era o código que Davi havia ensinado para emergência. Mas a mata estava vazia. Nenhum humano estava por perto para ouvir os pedidos de socorro, e outros animais selvagens estavam abrigados, esperando a tempestade passar. Thor tentou levantar a cabeça para olhar Max, mas mesmo esse movimento simples demandava uma energia que ele não tinha mais. Seus olhos se fixaram no cachorro dourado, e pela primeira vez em sua vida, um lobo-guará alfa se rendeu completamente à ajuda de outro ser. Max percebeu que Thor estava perdendo a batalha contra o frio e a perda de sangue. A pele ao redor da armadilha estava ficando arroxeada, indicando falta de circulação. Se algo não fosse feito logo, Thor perderia a pata, se é que conseguiria sobreviver tempo suficiente para isso. O Golden Retriever tomou então a decisão mais corajosa de sua vida. Ele se deitou ao lado de Thor, pressionando seu corpo quente contra o lobo-guará ferido. Na natureza, isso era um gesto extraordinário. Predador e presa compartilhando calor corporal para sobreviver. Thor sentiu o calor emanando do corpo de Max e, instintivamente, se aproximou mais. Por alguns minutos, os dois animais permaneceram assim, criando uma pequena zona de calor em meio ao frio mortal da tempestade. Mas Max sabia que aquilo não seria suficiente. Ele precisava encontrar uma maneira de quebrar ou abrir a armadilha. Usando seus dentes, ele tentou morder as dobradiças metálicas, mas o metal era forte demais, e os dentes de um cão doméstico não eram feitos para esse tipo de força. A frustração crescia dentro de Max. Ele podia sentir a vida se esvaindo de Thor. Podia ver a luz se apagando gradualmente em seus olhos. Havia encontrado alguém que precisava de sua ajuda, mas parecia que suas limitações físicas o impediriam de fazer a diferença. Foi então que Max ouviu algo que fez seu coração acelerar. O som distante de um motor. Alguém estava dirigindo na estrada de terra, mesmo com aquela tempestade terrível. Max olhou para Thor, depois na direção do som. A estrada ficava a pelo menos 800 metros dali, através de vegetação densa e lama profunda.
Deixar Thor sozinho, mesmo por alguns minutos, poderia significar sua morte. Mas não buscar ajuda definitivamente significaria sua morte. O dilema rasgava o coração de Max. Como escolher entre permanecer e confortar um amigo moribundo ou arriscar tudo em uma tentativa desesperada de buscar socorro? Thor, como se percebesse o dilema de Max, reuniu suas últimas forças e fez algo que surpreendeu a ambos. Ele encostou seu focinho no pescoço de Max, num gesto gentil de aceitação e encorajamento. Era como se estivesse dizendo: "Vá, eu entendo. Se você acredita que ele vai conseguir, comenta agora." O som do motor que Max havia escutado não pertencia a uma operação de resgate ou a algum bom samaritano que pudesse ajudar. Na verdade, era exatamente o oposto. Uma caminhonete velha, vermelha e enferrujada avançava lentamente pela estrada de terra, com dois homens no interior que eram a própria personificação da crueldade. Jairo Moraes, de 45 anos, e seu irmão mais novo, Pedro, de 38, eram caçadores ilegais conhecidos na região por sua falta de escrúpulos e métodos brutais. Os irmãos Moraes tinham construído um negócio lucrativo, mas ilegal, baseado na caça e tráfico de animais selvagens. Peles de lobo-guará vendiam por milhares de reais no mercado negro, especialmente se fossem de animais grandes e saudáveis como Thor. Eles haviam colocado dezenas de armadilhas pela mata, todas ilegais, todas mortais. "Essa maldita chuva vai estragar nossa ronda", resmungou Jairo, dirigindo com dificuldade através da lama. Seus olhos pequenos e cruéis vasculhavam a mata em busca de sinais de suas armadilhas. Se algum bicho conseguiu se livrar por causa do tempo, Pedro, mais novo, mas igualmente cruel, verificava um GPS de mão que marcava a localização de todas as suas armadilhas. "A próxima está a 200 metros à esquerda, aquela que colocamos perto da árvore caída." Jairo deu um sorriso sem humor. "Essa é uma das minhas favoritas. Projetei ela pessoalmente para segurar qualquer coisa do tamanho de um quate até uma anta adulta." Os dois homens haviam começado aquela atividade ilegal 5 anos antes, quando Jairo perdeu seu emprego numa madeireira local. Em vez de procurar trabalho honesto, ele decidiu que a mata seria sua fonte de renda pessoal. Pedro, sempre admirador do irmão mais velho, rapidamente se juntou ao esquema. Eles não caçavam apenas por dinheiro. Havia uma crueldade genuína em suas ações que ia além da simples ganância. Jairo, em particular, sentia prazer em causar sofrimento aos animais. Quanto mais uma criatura lutasse para se libertar de suas armadilhas, mais ele se divertia. "Você lembra daquela onça que pegamos no mês passado?" Jairo perguntou enquanto a caminhonete balançava numa vala na estrada. "A desgraçada lutou por 2 dias inteiros antes de desistir. Foi lindo de assistir." Pedro riu, um som áspero e desagradável. "E aquela fêmea de tamanduá que tinha um filhote por perto, os gritos dela foram música para os meus ouvidos." Os irmãos Moraes representavam o pior da humanidade. Homens que haviam perdido qualquer conexão com a compaixão ou empatia. Para eles, os animais selvagens eram apenas objetos, recursos para serem explorados da forma mais brutal possível. Eles pararam a caminhonete perto da área onde haviam colocado a armadilha que agora prendia Thor. Jairo desligou o motor e ambos saíram do veículo, carregando lanternas potentes e uma série de ferramentas cruéis, facões, martelos, até mesmo um aparelho de choque que usavam para controlar animais ainda vivos. "Vou verificar a armadilha", disse Jairo, acendendo sua lanterna. "Você fica de olho na estrada, caso apareça algum fiscal do Ibama." Pedro acenou e permaneceu perto da caminhonete, mas seus olhos também estavam atentos a qualquer movimento na mata. Ambos os irmãos eram paranoicos, sabiam que suas atividades eram ilegais e que seriam presos se fossem pegos. Jairo começou a se mover através da mata, na direção onde sabia que havia colocado a armadilha. A chuva estava dificultando sua caminhada, mas ele conhecia bem aquela área.
Havia caçado ali ilegalmente por anos. À medida que se aproximava, Jairo pôde ouvir algo que fez seu coração acelerar de excitação, gemidos fracos de um animal em sofrimento. "Pedro!" gritou por sobre o vento. "Pegamos um!" A resposta veio de volta, abafada pela tempestade. "Que bicho!" Jairo aumentou o passo, ansioso para ver sua presa. A lanterna cortou a escuridão, revelando primeiro as pegadas na lama, depois o sangue e, finalmente... "Um lobo-guará dos grandes!" gritou Jairo, sua voz carregada de ganância. "Deve valer uns 4.000 reais." Mas quando Jairo chegou mais perto e sua lanterna iluminou completamente a cena, ele parou abruptamente. Havia algo inesperado ali. Um Golden Retriever estava deitado ao lado do lobo-guará ferido. "Que diabo é isso?" murmurou Jairo, confuso. Ele nunca havia visto algo assim antes. Na sua experiência limitada e cruel com animais, predadores e presas, não se associavam dessa forma. Max ouviu os passos se aproximando antes de ver a luz da lanterna. Instintivamente, ele sabia que aquele ser humano representava perigo. O cheiro que emanava do homem era diferente. Não era o cheiro limpo e bondoso de Davi, mas algo mais sombrio, carregado de violência e crueldade. Max se levantou lentamente, posicionando-se entre Jairo e Thor. Seus pelos se eriçaram, e um rosnado baixo começou a crescer em sua garganta. Pela primeira vez em sua vida, Max estava preparado para lutar. Jairo riu. Um som cruel que ecoou pela mata. Um cachorrinho de madame tentando proteger um lobo? Essa é boa. Ele se aproximou mais, e Max pôde ver seu rosto pela primeira vez. Olhos pequenos e cruéis, uma barba mal feita e um sorriso que não tinha nada de humano. "Sai da frente, vira-lata", disse Jairo, levantando um porrete que havia pego no caminho. "Ou você vai virar parte do negócio também." Max não se moveu. Seus olhos castanhos se fixaram nos de Jairo, e naquele momento todas as lições de Davi sobre coragem e proteção se cristalizaram em uma determinação inabalável. Ele não abandonaria Thor. Jairo deu mais um passo à frente, agora perto o suficiente para atacar. "Última chance, cachorro." Mas Max permaneceu firme, seu corpo tremendo não de medo, mas de adrenalina pura. Atrás dele, Thor tentava se levantar, reunindo suas últimas reservas de força para lutar ao lado daquele cão corajoso que havia se tornado seu improvável salvador. A tempestade rugia ao redor deles, mas naquele pequeno círculo de luz da lanterna, uma batalha épica estava prestes a começar. A batalha entre crueldade e compaixão, entre ganância e amor. Jairo levantou o porrete, pronto para atacar, quando de repente um grito agudo cortou a noite. Mas não vinha de Max, vinha de Pedro, que estava gritando em pânico perto da caminhonete. "Jairo! Jairo! Tem gente vindo pela estrada!" O momento de tensão entre Jairo e Max foi interrompido pelos gritos desesperados de Pedro. Jairo hesitou, o porrete ainda levantado, dividido entre sua crueldade imediata e a necessidade de evitar ser capturado pelas autoridades. "Que tipo de carro?" Jairo gritou de volta, sua voz carregando frustração e raiva. "Parece uma caminhonete do ICMBio. Está vindo devagar, mas vem pra cá." Jairo praguejou violentamente. Ser pego por fiscais com armadilhas ilegais significaria anos de prisão. Mas olhar para aquele lobo-guará magnífico, que representava uma fortuna em pele, e não poder levá-lo era insuportável. "Muda de plano", Jairo gritou para Pedro. "Vamos levar o lobo agora, mesmo ferido. A gente apaga o vira-lata e vaza antes que cheguem aqui." Max compreendeu as intenções de Jairo, mesmo sem entender as palavras. A linguagem corporal do homem, sua postura agressiva, o jeito como segurava o porrete, tudo indicava perigo mortal iminente. Thor, apesar de sua fraqueza extrema, também percebeu a mudança na atmosfera. Com um esforço sobre-humano, o lobo-guará conseguiu se posicionar em uma postura defensiva ao lado de Max. Seus olhos brilharam com uma centelha de sua antiga ferocidade. Se ia morrer, seria lutando.
Jairo avançou com o porrete levantado, mas Max foi mais rápido. O Golden Retriever saltou à frente, suas mandíbulas se fechando ao redor do pulso de Jairo antes que ele pudesse completar o golpe. A força da mordida fez Jairo soltar o porrete e gritar de dor e surpresa. "Filho da mãe!" Jairo rosnou, tentando se livrar de Max. Mas o cão havia sido treinado por Davi para ter uma mordida firme quando necessário. E agora, toda aquela força estava sendo canalizada para proteger Thor. Thor, vendo Max em perigo, encontrou uma força que não sabia que ainda possuía. Mesmo com a pata presa na armadilha, ele conseguiu se lançar à frente e suas mandíbulas se fecharam ao redor da perna de Jairo, logo acima da bota. O caçador cruel de repente se encontrou sendo atacado por dois animais determinados a defender um ao outro. A dor era intensa, mas mais que isso, Jairo estava experimentando medo real pela primeira vez em anos. Esses animais não estavam apenas se defendendo, estavam atacando com propósito e coordenação. "Pedro! Pedro! Me ajuda aqui!" Jairo gritou com o pânico claro em sua voz. Pedro apareceu correndo através da lama, carregando uma espingarda. "Sai da frente, Jairo! Vou atirar nos dois!" Mas Jairo estava entrelaçado demais com os dois animais para permitir um tiro limpo. Max e Thor haviam instintivamente coordenado seus ataques de forma a usar o próprio corpo de Jairo como escudo. Foi então que Pedro ouviu o som que mais temia. Vozes humanas se aproximando através da mata, acompanhadas pelo brilho de lanternas potentes. "Jairo, temos que vazar agora! Eles estão aqui!" Mas Jairo estava em pânico total. A mordida de Thor em sua perna estava causando dor insuportável. E ele não conseguia se livrar de Max, que mantinha uma pegada firme em seu braço. Em seu desespero, Jairo fez algo que mudou toda a dinâmica da situação. Ele puxou um facão de sua bota com a mão livre e tentou golpear Max. O cão viu o brilho metálico e soltou o braço de Jairo bem a tempo, mas a lâmina cortou superficialmente seu flanco direito. Max gemeu de dor, mas não recuou. Em vez disso, sua natureza protetora se intensificou. Ele se posicionou diretamente entre o facão de Jairo e Thor, preparado para levar qualquer golpe destinado ao lobo-guará. Thor, vendo Max ferido por sua causa, encontrou uma fonte de energia que parecia impossível. Com um rugido que ecoou pela mata, um som que carregava toda a sua herança ancestral como um dos maiores predadores do cerrado, ele se lançou para a frente com todas as suas forças restantes. A armadilha que prendia sua pata se torceu violentamente com o movimento, causando dor extrema, mas Thor ignorou completamente. Suas mandíbulas se fecharam ao redor do pescoço de Jairo, não para matar, mas para imobilizar. Jairo largou o facão, lutando desesperadamente contra o aperto de Thor. Pela primeira vez em sua vida, ele estava experimentando o que suas vítimas sentiam, o terror de estar completamente indefeso nas mandíbulas de um predador. Nesse momento, as vozes na mata ficaram claras e próximas. "Max! Max! Onde você está?" Era Davi. De alguma forma, o biólogo havia descoberto que Max havia saído sozinho na tempestade e viera procurá-lo. Com ele estavam dois fiscais do ICMBio, que haviam visto a caminhonete abandonada dos irmãos Morais na estrada. "Aqui! Estou aqui!" Max latiu da forma mais alta que conseguiu, usando o chamado específico que Davi o havia ensinado para "encontrei algo importante". As lanternas convergiram rapidamente para a área, e em segundos a cena foi iluminada completamente. Davi e os fiscais viram algo que ficaria gravado em suas memórias para sempre. Um Golden Retriever ferido, de pé, protegendo um lobo-guará ferido que mantinha um caçador ilegal imobilizado. "Meu Deus do céu!" murmurou um dos fiscais. "Nunca vi nada assim em 20 anos de serviço." Jairo, vendo as autoridades, imediatamente começou a implorar. "Me ajudem! Esses bichos estão me atacando! Eu só estava..."
Você só estava checando suas armadilhas ilegais, interrompeu o outro fiscal, que havia reconhecido Jairo Moraes na hora. Estamos procurando vocês dois há meses. Davi, enquanto isso, só tinha olhos para Max. Ele podia ver o sangue manchando o pelo dourado de seu cão. Podia ver a exaustão e a dor em seus olhos castanhos e inteligentes. Mas mais do que isso, ele podia ver algo extraordinário, um laço entre seu cão doméstico e um lobo-guará selvagem que transcendia todas as barreiras naturais. Calma, garoto, disse Davi gentilmente, aproximando-se devagar com as mãos visíveis. Eu estou aqui agora. Você foi muito bem, Max. Você foi muito bem mesmo. O rabo de Max abanou fracamente ao som da voz de Davi, mas ele não se moveu de sua posição protetora sobre Thor. Mesmo com o resgate à mão, seu primeiro instinto ainda era guardar seu novo amigo. Um dos fiscais estava no rádio chamando uma equipe veterinária de emergência, enquanto o outro se aproximava cuidadosamente de Jairo. Thor, solta, disse o fiscal com firmeza, reconhecendo o lobo-guará de seu programa de monitoramento da vida selvagem. Incrivelmente, Thor pareceu entender. Ele soltou Jairo e desabou de volta na lama, sua energia completamente esgotada. A provação havia tirado tudo o que ele tinha, mas de alguma forma ele havia sobrevivido. Jairo se arrastou para longe assim que foi solto, mas não havia para onde ir. Pedro já havia sido preso por outros agentes que cercaram a caminhonete. Seus anos de caça ilegal haviam finalmente chegado ao fim. Enquanto era algemado, Jairo olhou para trás, para Max e Thor, com algo que se assemelhava a medo. Ele havia subestimado o poder da lealdade e do amor, e isso o levara à sua ruína. Davi se ajoelhou na lama entre Max e Thor, criando uma ponte humana entre o doméstico e o selvagem. Calma, vocês dois. A ajuda está chegando. Se essa cena já te arrepiou, compartilha com alguém que ama animais. Bloco 6. O sacrifício final. A equipe veterinária de emergência chegou em menos de 30 minutos. Uma resposta incrivelmente rápida, considerando as condições do tempo e do local. Doutora Helena Rodrigues, uma veterinária especializada em vida selvagem, e Dr. Marcos Teixeira, seu assistente, trouxeram equipamento suficiente para tratar tanto Max quanto Thor ali mesmo. Doutora Helena havia trabalhado com animais selvagens por mais de 15 anos, mas a cena que encontrou era diferente de tudo em sua experiência. Um Golden Retriever doméstico e um lobo-guará selvagem deitados lado a lado, ambos feridos, ambos claramente ligados de uma forma que desafiava a explicação natural. Vamos tratar o cachorro primeiro, disse doutora Helena a Dr. Marcos enquanto desempacotava seus materiais médicos. O ferimento dele parece mais simples, mas quando o Dr. Marcos se aproximou de Max com um sedativo, o cão se recusou a ser separado de Thor. Max rosnou baixinho, não em agressão, mas em uma comunicação clara de que ele não deixaria seu amigo. Davi assistiu a essa interação com espanto. Max, você precisa de tratamento, disse ele gentilmente. O lobo vai ficar bem. Mas Max parecia sentir algo que os humanos ainda não conseguiam ver. A respiração de Thor estava se tornando cada vez mais difícil e seus olhos estavam começando a perder o foco. A combinação da perda de sangue, exposição ao frio e o enorme esforço físico durante a luta com Jairo havia levado o lobo-guará além de seus limites. Doutora Helena se ajoelhou ao lado de Thor e começou seu exame. O que ela encontrou foi grave. A armadilha havia rompido vasos sanguíneos importantes e uma infecção já havia começado. Após horas de luta, seguidas pelo intenso esforço físico do confronto, o corpo de Thor estava entrando em colapso. Não tenho certeza se podemos salvá-lo. Doutora Helena sussurrou para Davi, não querendo falar muito alto na frente dos dois animais que pareciam entender cada palavra. Max ouviu de qualquer maneira.
Seus olhos castanhos e inteligentes encontraram os de doutora Helena, e ela pôde ver que ele entendia a gravidade da situação. O cão moveu-se para mais perto de Thor, pressionando seu corpo quente contra o flanco do lobo-guará. A respiração de Thor tornou-se mais superficial. Seus olhos, que haviam brilhado tão intensamente durante a luta, estavam se apagando. Mas em vez do medo que se poderia esperar, havia outra coisa em seu olhar: paz. Ele havia lutado ao lado de um amigo. Ele havia vivenciado algo lindo em suas horas finais. Max começou a choramingar baixinho, um som de pura dor. Ele havia encontrado um espírito irmão na mata, apenas para perdê-lo depois de um tempo tão breve juntos. A injustiça daquilo parecia esmagadora. Mas então Thor fez algo extraordinário. Com a pouca força que lhe restava, ele levantou a cabeça e gentilmente roçou o pescoço de Max. Foi um gesto de aceitação, de gratidão, de adeus. Ele está dizendo obrigado, disse Davi em voz baixa, com lágrimas se formando em seus olhos. Ele está agradecendo a Max por ficar com ele, por lutar por ele. Doutora Helena trabalhou freneticamente para estabilizar Thor, mas ela podia ver que provavelmente era tarde demais. O lobo-guará havia dado tudo o que tinha durante a luta e simplesmente não havia mais nada para sustentar a vida. Max pareceu entender o que estava acontecendo. Em vez de pânico ou negação, ele tomou uma decisão que definiria o tipo de cão e de alma que ele realmente era. O Golden Retriever posicionou-se cuidadosamente onde Thor pudesse vê-lo facilmente. Então, Max começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Ele começou a uivar. Não era o latido ansioso de um cão doméstico, mas um uivo verdadeiro, profundo, melodioso e cheio de emoção. Era como se Max estivesse aprendendo a língua de seu amigo selvagem para lhe proporcionar conforto em seus momentos finais. Os olhos de Thor brilharam ao som. Outro uivo, mais fraco, mas inconfundivelmente uma resposta, veio de sua garganta. Por alguns segundos, cão e lobo-guará cantaram juntos sob o céu de tempestade, suas vozes se misturando em uma harmonia que falava de uma conexão mais profunda que as espécies, mais profunda que o instinto. Os humanos ao redor deles ficaram em silêncio, entendendo que estavam testemunhando algo sagrado. Quando o uivo de Thor silenciou, sua respiração se tornou ainda mais difícil. Doritora. Helena checou seus sinais vitais novamente e balançou a cabeça desolada. Eu sinto muito, ela disse. Não há mais nada que possamos fazer. Max se pressionou mais perto de Thor, compartilhando seu calor, sua presença, seu amor. O cão parecia entender que seu amigo precisava saber que não estava sozinho, que alguém se importava, que sua vida tinha importado. Os olhos de Thor permaneceram fixos em Max até o fim. Com seu último suspiro, um som saiu de sua garganta que Dortara. Helena, mais tarde, descreveria como a coisa mais próxima de contentamento que ela já tinha ouvido de um animal morrendo. Max ficou com Thor muito tempo depois que a respiração do lobo-guará parou, como se esperasse trazer de volta à vida a magnífica criatura. Quando Davi finalmente se aproximou para gentilmente levá-lo embora, Max resistiu por apenas um momento. Então, com uma profunda compreensão além de sua idade, ele se permitiu ser levado para o posto veterinário. Você deu a ele algo precioso, disse Davi a Max, enquanto o Dr. Marcos limpava e suturava a ferida do cão. Você lhe deu amizade. Você lhe deu dignidade. Você garantiu que ele não morresse sozinho. A ferida de Max era séria, mas não fatal. A cura física levaria semanas, mas outra coisa havia acontecido durante aquelas horas finais com Thor. Max havia descoberto uma parte de si mesmo que nunca soube que existia. Quando a tempestade finalmente começou a diminuir e a equipe se preparou para partir, Davi olhou para o local onde Thor jazia. O magnífico lobo-guará seria levado para receber um enterro adequado, com todas as honras ao seu status de predador que viveu e morreu com dignidade. Mas mais do que isso,
Thor seria lembrado como o lobo-guará, que formou uma amizade impossível, que lutou ao lado de um cão doméstico, que ensinou a todos os presentes que o amor e a lealdade transcendem todas as barreiras. Max sentou-se quieto nos braços de Davi, olhando para seu amigo uma última vez. Os olhos do cão continham uma nova profundidade, uma maturidade que veio de experimentar uma perda profunda e aprender que, às vezes, o amor significa ficar com alguém em sua hora mais sombria, mesmo quando você não pode salvá-lo. Se esse final te emocionou, comenta amor e mostra que heróis existem. Os dias seguintes foram uma mistura de investigação, tratamento médico e uma atenção da mídia que ninguém esperava. A história de Max e Thor havia sido capturada, em parte, pelos celulares dos fiscais. E o vídeo de um Golden Retriever defendendo um lobo-guará ferido rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Jairo e Pedro Moraes foram formalmente indiciados por caça ilegal, crueldade contra animais e uso de armadilhas proibidas. A investigação revelou que os irmãos eram responsáveis por dezenas de mortes de animais selvagens ao longo de 5 anos. Jairo, em particular, enfrentava acusações adicionais por tentativa de agressão a Max durante o incidente. Esses dois representam o pior da natureza humana, comentou o promotor público durante a coletiva de imprensa. Mas a coragem desse cão mostra o melhor que podemos aspirar a ser. Max foi tratado no Hospital Veterinário Regional, onde sua ferida foi devidamente limpa e suturada. Doutora Helena supervisionou pessoalmente seu tratamento, fascinada pelo cão que havia mostrado uma bravura tão extraordinária. Em 15 anos de veterinária, nunca vi um animal doméstico demonstrar instintos de proteção tão fortes por um predador selvagem, disse ela aos repórteres. Max redefiniu tudo o que pensávamos saber sobre comportamento animal. Davi raramente deixou o lado de Max durante a recuperação. O vínculo entre eles havia se tornado ainda mais forte após o incidente. Davi agora entendia que seu cão não era apenas um companheiro, ele era um ser de caráter moral extraordinário. Eu sempre soube que Max era especial, disse Davi em uma entrevista. Mas o que ele fez naquela noite me mostrou que os animais são capazes de um amor e sacrifício que a maioria dos humanos nunca alcança. À medida que a história se espalhava, doações começaram a chegar para os esforços locais de conservação da vida selvagem. Pessoas de todo o mundo queriam contribuir em memória de Thor e em honra à bravura de Max. Mais de R$500 mil foram arrecadados na primeira semana. A comunidade indígena local, particularmente os anciãos do povo Guató, ficaram profundamente comovidos com a história. Yara, uma anciã Guató, visitou Max durante sua recuperação e realizou uma cerimônia tradicional de agradecimento. Este cão honrou o espírito do lobo, disse ela. Em nossa tradição, isso cria um laço sagrado que transcende a morte. O espírito de Thor sempre estará com Max. 3 semanas após o incidente, Max estava saudável o suficiente para voltar para casa. Mas algo havia mudado nele. Davi notou que Max agora tinha uma conexão mais profunda com a natureza selvagem. O cão parecia entender seu lugar na grande teia da vida de uma maneira profunda e comovente. Max também começou a exibir novos comportamentos. Às vezes, ele uivava à noite, não em aflição, mas no que parecia ser uma comunicação com algo além da compreensão humana. Davi acreditava que Max estava honrando a memória de Thor da única maneira que sabia. As armadilhas usadas pelos irmãos Moraes foram coletadas e destruídas em uma cerimônia pública. Grupos ambientalistas usaram o incidente para pressionar por penalidades mais rigorosas para a caça e captura ilegal. Doutora Helena estabeleceu o Fundo Memorial Thor para a proteção da vida selvagem, com Max servindo como mascote honorário. O fundo se concentrou em resgatar animais selvagens feridos e processar aqueles que os prejudicavam ilegalmente. Pedro Moraes, que cooperou com as autoridades e demonstrou remorso genuíno,
recebeu uma sentença mais leve e serviço comunitário, trabalhando com a reabilitação de animais. Jairo Moraes, impenitente até o fim, recebeu a pena máxima de 5 anos de prisão. Durante a sentença, a juíza Patrícia Walsh fez uma declaração que foi amplamente citada. Se um cão doméstico pode mostrar tal compaixão por um animal selvagem, então os humanos não têm desculpa para a crueldade. Uma estátua de bronze foi encomendada para a entrada do Parque Nacional do Pantanal, retratando Max e Thor lado a lado. A placa diz: em memória de uma amizade que transcende todas as fronteiras e em honra daqueles que escolhem o amor em vez do medo. Escolas locais começaram a usar a história de Max em seus currículos para ensinar as crianças sobre empatia, coragem e proteção ambiental. O próprio Max visitou várias escolas, sempre acompanhado por Davi, onde as crianças aprenderam sobre conservação, através do exemplo de um cão que arriscou tudo para salvar um lobo-guará. A equipe veterinária que tratou ambos os animais observou em seu relatório que as ações de Max redefiniram nossa compreensão das relações entre espécies e demonstraram que inteligência, empatia e raciocínio moral não são traços exclusivamente humanos. À medida que Max se curava fisicamente, sua fama crescia, mas Davi teve o cuidado de proteger seu cão de muita atenção. Eles voltaram para sua vida na mata, mas agora com uma apreciação maior pelas conexões que unem todos os seres vivos. Max nunca esqueceu Thor. Em noites tranquilas, quando a lua estava cheia, Davi às vezes encontrava Max sentado no local exato onde eles encontraram o lobo-guará ferido pela primeira vez, como se estivesse de vigília por um amigo cuja memória nunca desapareceria. 1 ano depois do incidente, Davi e Max retornaram ao local onde tudo havia começado. Antes havia sido transformada em uma pequena área memorial, com uma simples pedra marcando onde Thor havia morrido, e um pequeno jardim plantado por conservacionistas locais. Max se aproximou da pedra lentamente, seu comportamento reverente e pensativo. Ele cheirou a pedra gentilmente. Depois sentou-se ao lado dela em uma postura que Davi passou a reconhecer como a maneira de Max prestar homenagens. Ele te mudou, não foi, garoto? Perguntou Davi suavemente, sentando-se ao lado de seu cão na vegetação. A resposta de Max foi um choramingo suave, não de tristeza, mas de reconhecimento. O Golden Retriever havia de fato sido transformado pela experiência. Ele ainda era o mesmo cão amoroso e inteligente que Davi havia adotado, mas agora havia uma profundidade em seu caráter que falava de experiências profundas e sabedoria conquistada a duras penas. A história de Max e Thor continuou a inspirar pessoas ao redor do mundo. Grupos de conservação relataram aumento de doações e de inscrições de voluntários, muitos citando o exemplo do cão que salvou um lobo como sua motivação. Um livro infantil sobre a aventura de Max havia sido publicado, com todos os lucros revertidos para a proteção da vida selvagem. O livro terminava com a mensagem de que o amor e a coragem podem transpor qualquer abismo, mesmo entre inimigos naturais. Doutora Helena, agora diretora do Centro de Vida Selvagem Memorial Thor, frequentemente usava o exemplo de Max em seus programas educacionais. Max nos mostrou que a empatia não é limitada por espécies, dizia ela aos visitantes. Se um cão doméstico pôde arriscar sua vida por um lobo-guará selvagem, então todos nós podemos encontrar maneiras de cuidar de nossos semelhantes. Os irmãos Moraes seguiram caminhos muito diferentes após suas condenações. Pedro havia se reformado genuinamente, trabalhando com organizações de resgate de animais após sua libertação. Ele frequentemente falava publicamente sobre como testemunhar a coragem de Max lhe mostrou a crueldade de suas ações anteriores. Jairo, no entanto, permaneceu impenitente mesmo após cumprir sua pena completa.
Mas suas tentativas de retornar à caça ilegal foram frustradas pela vigilância constante, tanto das autoridades quanto dos membros da comunidade local que se lembravam do que ele havia feito. O próprio Max havia se tornado um símbolo de esperança para os defensores do bem-estar animal em todo o mundo. Sua imagem aparecia em cartazes, sites e materiais educativos. Mas Davi teve o cuidado de garantir que a fama de Max não interferisse em sua natureza essencial como um cão de trabalho na mata. A vida diária deles havia retomado muito de seu ritmo original. Longas caminhadas pela natureza, noites junto à fogueira na cabana de Davi e a companhia silenciosa que tanto o humano quanto o cão valorizavam. Mas agora suas expedições serviam a um duplo propósito: o trabalho de Davi no ICMBio e o papel de Max como um embaixador não oficial para a proteção da vida selvagem. Max havia desenvolvido uma habilidade quase sobrenatural para localizar animais em perigo. Várias vezes ao longo do ano, ele havia levado Davi a criaturas feridas que precisavam de ajuda. Um gavião com a asa quebrada, um filhote de onça separado de sua mãe, uma família de coates presa em uma árvore caída. É como se Thor tivesse passado algo para você, dizia Davi a Max após cada resgate. Como se o espírito dele te ensinasse a ver o sofrimento onde quer que ele exista. O vínculo entre Davi e Max havia se fortalecido, mas agora era uma parceria entre iguais, em vez de simplesmente dono e animal de estimação. Davi passou a entender que Max não era apenas um companheiro, mas um professor que lhe havia mostrado o verdadeiro significado do amor incondicional e do sacrifício. Em momentos de silêncio, quando se sentavam juntos, observando o pôr do sol sobre o Pantanal, Davi frequentemente refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquela noite na tempestade. Ele havia testemunhado algo extraordinário, um vislumbre da bondade essencial que existe em todas as criaturas, domésticas e selvagens. Max, enquanto isso, continuava a carregar a memória de Thor de maneiras óbvias e sutis. Seus uivos na lua cheia eram agora uma ocorrência regular, chamados belos e assombrosos, que pareciam conectá-lo a algo maior que ele mesmo. A alcateia local de lobos-guarás, incluindo alguns dos antigos companheiros de Thor, começou a visitar a área do memorial regularmente. Davi os observou à distância, notando que eles pareciam reconhecer Max e demonstrar-lhe um respeito que era sem precedentes entre cães domésticos e lobos selvagens. Eles sabem o que você fez, disse Davi a Max durante uma dessas visitas. Eles se lembram. Enquanto o sol se punha naquele dia de aniversário, Max se levantou e caminhou lentamente para longe do memorial de Thor. Mas seus passos não estavam pesados de tristeza. Em vez disso, havia uma leveza em seu movimento, como se um peso tivesse sido levantado. Davi percebeu que Max não estava carregando o luto durante o último ano, mas a responsabilidade. O cão havia entendido desde o início que a morte de Thor só teria significado se inspirasse outros a viver melhor. Amar mais profundamente e cuidar com mais coragem de todos os seres vivos. Max havia passado o ano cumprindo essa responsabilidade e agora estava pronto para continuar o trabalho que ele e Thor haviam começado juntos, construindo pontes entre mundos diferentes, mostrando que o amor transcende todas as fronteiras e provando que o heroísmo não vem da força, mas da vontade de se sacrificar pelos outros. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal para mais histórias de coragem.